Você já ouviu falar do Concílio de Nicéia? Já? Então você sabe o que eu pretendo falar aqui hoje. Não, nunca. Primeiríssima vez agora na sua vida? Fica comigo até o final que eu vou te fazer aqui um resumo, com o perdão da redundância, um resumo resumido do que foi o Concílio de Nicéia e por que eu estou falando disso hoje. Nicéia, uma cidade na Ásia Menor, que corresponde à Turquia atual. O imperador Constantino, famoso, conhecido, provavelmente você já ouviu falar dele, né? O Império Romano. Constantino, ao contrário do que muita gente fala, Constantino não tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Não, isso aconteceu bem tempo depois dele. Constantino foi aquele que proibiu a perseguição. É diferente. Mas enfim, Constantino convoca uma reunião de pensadores cristãos, líderes eclesiásticos, teólogos, para essa cidade, Nicéia, como eu disse aqui, fica onde é a Turquia atual, e os documentos do concílio nos informam que viajaram para lá pensadores, bispos cristãos, teólogos de muitos países muito distantes um do outro. Por exemplo, há relatos até de cristãos que foram da Índia para onde é então a cidade de Nicéia. Outros saíram de lugares diferentes da Europa, da Grécia. A Grécia está relativamente próxima da Turquia, né? Mas enfim, pessoas de muitos países se reuniram e foram discutir assuntos doutrinários, assuntos teológicos. O principal deles a respeito da compreensão sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Afinal de contas, quem é Jesus? Como entendê-lo? E deixa eu abrir um parêntese aqui. Este ano, então, 2025, 1700 anos da realização do Concílio de Nicéia. Que Jesus esteve aqui, vamos recuar, retroceder mais 300 anos no tempo, 2000 anos que Jesus aqui esteve, e até hoje, quanta má compreensão, quanto entendimento errado, quanto equívoco no que diz respeito a compreender a pessoa de Jesus. Jesus de Nazaré é a pessoa na história a respeito de quem mais biografias foram escritas. De todos os líderes militares, cientistas, filósofos, aventureiros, líderes políticos, todos, ninguém tem mais biografias escritas do que Jesus. No entanto, ainda tem muita incompreensão errada a respeito dele. E aqueles pensadores, aqueles teólogos cristãos que se reuniram lá em Nicéia, o objetivo deles era exatamente pensar a respeito da pessoa de Jesus, e eles estabeleceram a doutrina que até hoje é aceita, é patrimônio comum da tradição cristã. E é exatamente por isso que eu estou falando a esse respeito aqui hoje no Fé e Café. A formulação do Concílio de Nicéia é aceita pela cristandade mundial. O catolicismo romano, o protestantismo, a ortodoxia, tanto os bizantinos quanto os ortodoxos orientais, todos os ortodoxos aceitam a formulação do Concílio de Nicéia, que apresenta o grande mistério de Cristo. Eu gosto dessa palavra mistério, porque tecnicamente quer dizer algo que está além da capacidade humana de compreensão. Vou repetir aqui de propósito. No plano popular, a gente entende mistério como algo que a gente não sabe. O que aconteceu? Não sei, houve um crime, e quem o cometeu? Não sabemos, então é um mistério. Isso é no plano popular. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui muito simples. Talvez você que está me acompanhando aqui agora já tenha brincado aquele jogo Detetive, que é um jogo muito divertido, né? Imagina-se uma mansão inglesa daquelas, na Inglaterra do século XIX, aquelas mansões imensas, absurdamente grandes. Aconteceu um assassinato e o objetivo do jogo é descobrir quem matou, onde, qual foi a arma utilizada. No início do jogo é um mistério, ninguém sabe quem cometeu o crime. Aí quem descobriu primeiro, né, venceu. Então, este é o uso popular da palavra mistério, algo que a gente não sabe, só isso. Agora, tecnicamente, mistério é aquilo que está
além da capacidade humana de compreensão, além da nossa compreensão racional. Racionalmente, eu entendo que 1 mais 1 é igual a 2. Racionalmente, eu entendo que se a gente aquecer a água e ela atingir a temperatura de 100 graus centígrados, ela vai mudar de estado da matéria. Eu posso comprovar isso empiricamente no laboratório ou na cozinha da minha casa, você pode fazer o mesmo. Então isso aí não é mistério, que a nossa mente humana consegue alcançar. Mas a pessoa de Jesus, não. Jesus é um mistério porque está além da nossa capacidade humana de compreensão. O Concílio de Nicéia estabelece a doutrina, então, de Jesus como verdadeiramente divino e humano. Jesus é da mesma substância do Pai, de Deus. Jesus é divino, é humano e é divino. Hoje existe, no geral, uma dificuldade muito grande para aceitar a humanidade de Jesus. A tendência, conscientemente ou não, é de pensar apenas no seu aspecto divino, mas ele também é humano. Não podemos esquecer isso de jeito nenhum. Como entender alguém que é plenamente humano, plenamente divino? Mistério. Um mistério que é aceito pela fé, por aqueles que creem. Mas qual que é a importância de pensar no Concílio de Nicéia? É muito grande essa importância. Portanto, no decorrer deste ano, muitos congressos e eventos estão acontecendo em muitos lugares, muitos países, para relembrar a importância do Concílio de Nicéia, 1700 anos depois de realizado. Este evento nos lembra que há pontos em comum entre as tradições cristãs. As tradições, os ramos, né, do cristianismo, como eu falei aqui, a ortodoxia, o catolicismo e o protestantismo, a tendência é pensar só aquilo que lhes é particular, único, exclusivo, e ignorar o que há de comum entre eles. É importante a gente olhar para o que há em comum, o que todos nós compartilhamos, aquilo que é o terreno no qual todos estamos pisando. Olhar para aquilo que o ortodoxo oriental, o católico romano e o protestante concordam, ao invés de ficar cada um no seu quintal e um acusando o outro de desvio doutrinário, de erro, de heresia, sei lá o quê, olhar para o que há em comum e assim dar testemunho da fé em Jesus, aquele que esteve entre nós e que o Evangelho de Mateus diz que ainda está por aqui, ainda está conosco. E vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Faz sentido para você? Se sim, clique aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se no Fé e Café e se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.